judicial, o seguinte: a prova pericial é a destinada a levar ao juiz elementos de convicção sobre fatos que dependem de conhecimento especial técnico, isso é, juízos especializados sobre os fatos relevantes da causa. A função da prova pericial é subministrar ao processo a experiência técnica para que seja empregada na dedução judicial. Declaração de ciência, quando o perito apenas relata as percepções colhidas do fato, é aquela feita pelo perito percipiente. A ponte caiu. Isso lembra o quê? O laudo social. Então, o laudo social e o parecer social, ele já vem como fruto do entendimento, inclusive, dos operadores do direito. Então, a ponte caiu. Eu relatei um fato, eu não emiti opinião. A ponte caiu. Como é que eu sei que a ponte caiu? Eu posso saber que a ponte caiu porque A, B ou C me disse a ponte caiu. E se A, B ou C me disse a ponte caiu, eu tenho a obrigação de dizer fulano disse que a ponte caiu. Ou seja, de acordo com fulano, a ponte caiu. Não é assim, eu acho que a ponte caiu. Aí eu estou emitindo opinião. Não é opinião. O laudo não pode conter opinião pessoal, a não ser na sua conclusão. E aqui, nesse trabalho nosso, no curso, nós estamos dividindo o laudo social e o parecer social em dois tempos diferentes. Primeiro, nós vamos elaborar o laudo bem definido e separado do laudo, nós vamos elaborar o parecer. Mas, nas questões de concurso público, o laudo social é precedido do laudo, após o laudo, na conclusão do laudo, vem o parecer, já no mesmo documento, no mesmo capítulo, no mesmo parágrafo, na mesma continuidade. Alguns escritores, por exemplo, Turk, ela vai separar o laudo do parecer, mas a grande maioria, Magalhães, Yazbek, Mioto, enfim, a grande maioria, Pisaiol, vai dizer que o parecer social é a conclusão do laudo. Então está tudo embutido, simplesmente termina uma fala e começa a outra. Eu não gosto assim, e tem muitos juízes, muitos magistrados que também não gostam, que fica confuso, ele não sabe até onde vai a descrição, o relato, nem quando começa a opinião. Então a forma, na minha opinião e na opinião de vários escritores também, a forma mais correta de elaborar essa perícia é separando o laudo do parecer, pontuando. Até aqui é o laudo, daqui para frente começa o parecer. Ou seja, laudo social, aí vem o texto, aí termina parecer social. Fica mais claro. Então aqui nós temos o perito percepiente, aquele que percebe, é o laudo, né? A ponte caiu. Aí vem o segundo, afirmação de um juízo quando o perito elaborou um laudo, parecer técnico sobre o fato corrido efetuado pelo perito deducente, ou seja, aquele que deduz por que a ponte caiu. E para responder o porquê a ponte caiu, eu tenho que ter uma opinião. Para responder o porquê a criança foi vítima de maus tratos, eu tenho que ter opinião. Para responder o porquê a mulher foi vítima de violência doméstica, eu tenho que ter opinião. Obviamente que esse porquê não é preconceituoso, não é excludente, a fim de dar continuidade ao processo de violência doméstica. É um porquê no entendimento da complexidade, das multifacetadas expressões da questão social e sua correlação direta com a violência contra a mulher, o feminicídio, o machismo e outras questões que estão ligadas. Então é importante, na dedução do fato, o perito deducente, aquele que deduz, que emite a opinião, entenda que o seu fazer profissional tem que ser técnico com base em todo o conhecimento do serviço social e de tudo que ele já leu e absorveu durante a sua experiência profissional. Projeto ético-político, código de ética e assim por diante. Então, dizer o porquê a ponte caiu. E aí nós temos aqui o artigo 420 do Código de Processo Civil. E diz assim: o juiz indeferirá a prova pericial quando, inciso 1º, a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico. Inciso 2º, for desnecessário em vista de outras provas produzidas. Inciso 3º, a verificação for impraticável. Então nós temos aqui 3 motivos para os quais a prova pericial pode ser indeferida. Quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito
pessoa de sua confiança. O perito é um órgão auxiliar da administração da justiça, deve ser profissional de nível universitário, devidamente inscrito no órgão de classe competente de acordo com o artigo 145, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. E para essa inscrição eu tenho prontuário, modelo de requerimento para inscrição no fórum, está disponível na plataforma de curso, na última aula. Tem mais de 30 anexos, um deles, dois deles são dois modelos de prontuário para solicitar ao judiciário a inscrição no banco de dados. E no caso, na falta da especialização, a indicação será de livre escolha do juiz. Quando o exame versar sobre a autenticidade ou a falsidade de documentos ou de natureza médico-legal, o perito deve ser escolhido dentre os profissionais vinculados a órgãos oficiais especializados, né? Então aí, em algumas questões específicas, o perito será escolhido de um órgão. Nós temos, no caso, o INSS, mas ainda assim a parte pode solicitar um perito extra ou um assistente técnico extra para poder criar uma contrapartida à perícia inicial. Vamos lá. Aplicam-se também os motivos de impedimento, artigo 134 do Código de Processo Civil, a suspeição, artigo 135 do Código de Processo Civil, dos magistrados aos peritos. A parte interessada deve arguir o impedimento ou a suspeição em petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos. O juiz mandará processar o incidente em separado, sem suspensão da causa, ouvindo o arguido no prazo de 5 dias, facultando a prova quando necessária e julgando o pedido. O juiz encerra esses incidentes com uma decisão interlocutória. O perito pode ser substituído quando carecer de conhecimento técnico ou científico ou, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assistido, e nesse caso vai sofrer as multas que a gente vai ver daqui a pouco mais. A prova pericial consiste em, artigo 420 do CPC, exame é a inspeção realizada por perito acerca de móveis, semoventes, pessoas, livros, comerciais, documentos e papéis em geral. Vistoria é a inspeção que recai sobre imóveis, visa estimar o valor de um bem imóvel. A avaliação é destinada a verificar em dinheiro o valor de determinada coisa corpórea ou incorpórea. Professor, preciso do curso, muito bom dia a todos vocês aí da página do Serviço Social Brasil. Então aí nós temos agora alguns atos que vão acontecer a partir do momento da nomeação. Você já está nomeado, eu sou magistrado, nomeei vocês aqui no curso para serem peritos sociais, nessa nossa simulação fictícia da elaboração de uma perícia, né? Em relação à produção da prova pericial, as partes requerem ao juiz, ao juiz. O autor deve requerê-la na petição inicial, o réu na contestação. Deferida, passa-se a prática dos seguintes atos. Entenderam essa parte? Dúvidas? Alguém quer fazer alguma pergunta? O que isso quer dizer, esse parágrafo que a gente acabou de ler, é que uma parte dessa, ela estabelece aí uma cronologia de quando o perito é nomeado, certo? Então, e essa parte é assim: em relação à produção, vou repetir, da prova pericial, as partes requerem ao juiz. O autor deve requerê-la na petição inicial, ou seja, o autor é a pessoa que inicia o processo. Então ele requer as provas. Olha, aconteceu isso e isso, eu tenho provas de que isso aconteceu e tenho como provar. Para isso é necessário que um profissional qualificado examine as provas e constate que as provas realmente existem. Já aí tem o outro lado, que o outro lado também pode vir a requerer uma perícia, né, que é o réu, na contestação. Então aparece a prova no primeiro momento e depois a contestação da prova. Então aí vem o primeiro... É o réu que pede a contestação, ou no caso advogado, né? O advogado do réu, mas o advogado representado na pessoa do réu. Então aí nós temos o primeiro ato. Nomeação do perito. Artigo 421 do Código de Processo Civil. O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o prazo para a entrega do laudo. Vocês querem saber? Né? Eu tenho... Esse primeiro que você disse que
primeiro ato. Primeiro ato. Porque o réu pode pedir para refazer, né? É. O profissional tem que refazer de novo a perícia? Não, é outro. Aí Não é o mesmo. Um é nomeado para a parte solicitante. Para ver se bate? Pede outro para ver se bate. E o juiz pode usar os dois ou nenhum, ou simplesmente ignorar os dois. Então, tanto a parte que deu início à petição inicial, que deu início ao processo, pode solicitar a verificação das provas. E aí ele pede um novo profissional para ver se bate com o primeiro, né? E o réu pode contestar por meio do advogado e solicitar também. Eu também quero mostrar o meu lado. E esse outro perito, quem é que faz esse? Todos eles têm que ser nomeados pelo magistrado, Pelo juiz. independente de onde vem. Agora sim, existe também a questão, porque a perícia é perícia direta e perícia indireta. Se o advogado quiser por fora nomear um perito por conta dele para juntar essa prova autenticada, aí ele tem que pagar por fora, os honorários são por fora, não tem correlação com o judiciário, também pode. Mas o juiz vai decidir se aceita ou não. Então o caminho mais viável, respeitoso e profissionalmente correto para o advogado e para a parte, aqui não estou dando aula para advogado, e nem de direito, mas é só um comentário que estou fazendo, mais respeitoso em função ao próprio tribunal, é que a solicitação venha por meio do magistrado e não por fora. Mas pode ocorrer. Não é o caso de não ocorrer. Porque geralmente, quando há algum problema da indeferida, o réu vai correr atrás, né? Ele vai correr atrás. Se ele estiver interessado em não perder a lide, ele vai querer correr atrás. Muito bem, né? Então, nós temos aqui, o perito é intimado para realizar a perícia sendo remunerado para tal. Sendo remunerado para tal. Depois a gente vai entrar mais para frente a gente vai entrar nesse aspecto. Pode, todavia, excusar-se do encargo alegando motivo justo no prazo de 5 dias contado da intimação do impedimento superveniente sob pena de renúncia do direito. Se em 5 dias aquele profissional que foi solicitado para nomeação não se excusar, ele não tem mais o direito de se excusar. Então, se ele não quer, em no máximo 5 dias, ele tem que dar um jeito de ir fora e dizer que não pode, não quer, por motivo justo. Tem que ter um motivo. Uma vez que você esteja cadastrado no banco de dados, você tem um compromisso com a justiça. De trabalhar para a justiça. Não é grátis, é pago. Não. Esse negócio de grátis, isso aí é juizinho. Isso aí é juiz, com todo respeito aos magistrados do Brasil que podem me assistir ao vivo aqui na página Serviço Social Brasil, mas isso é apelido de juiz, porque juiz que não respeita o trabalho dos outros, nem juiz pode ser chamado. Ele tem que rever o aprendizado que ele teve lá na academia. A OAB, inclusive, deveria se posicionar em relação a isso, porque não é a primeira vez que eu tenho denúncia de juiz colocando assistente social para trabalhar de graça. Já são muitas. Ele vem com ameaça, dizendo que, né, se não ameaçando, né? Aquela ameaça sutil, né? Porque eu posso, né? É a lei. A secretária dele me disse que eu procurasse o gestor, que se o gestor quisesse me ressarcir, tudo bem. Agora que lá no fórum não. O gestor, o judiciário é um órgão independente que tem a verba independente dele. A verba do judiciário é a verba do judiciário, ela vem da União, não tem nenhuma ligação com o gestor municipal. E esse tipo de juiz aí, precarizador, é o tipo capitalista, que precariza o trabalho profissional das outras pessoas. Infelizmente tem. Eu conheço muitos juízes excelentes que quando chega no município, a primeira coisa que eles fazem é organizar o banco de dados, cadastrar os profissionais, contabilistas, psicólogos, assistentes sociais, médicos, já para ter o banco de dados. Quando ele precisa, ele já sabe para quem ligar, já sabe quem vai chamar. Mas, infelizmente, existem esses parasitas, né? Juízes parasitas, que em vez de nomear um profissional qualificado, fica pedindo favores, esmolando, né? Pedindo esmola a profissional, obrigando, isso é análogo à escravidão. Ameaçando a gente. Coercitivamente, abusando da autoridade, né? Abusando da função de juiz, para poder fazer as pessoas trabalhar de graça para eles. Não é a primeira vez que eu tenho. Várias cidades onde eu já ministrei o curso de perito, já tivemos esse problema das pessoas dizerem, está fazendo a gente trabalhar de graça, está fazendo trabalhar de graça. Né?
Eu tenho que fazer um lembrete aqui. É importante também destacar o seguinte: existem algumas demandas jurídicas do território de determinadas instituições que deveriam surgir na instituição. Como a instituição é ineficiente, inepta, incompetente, ela não alcança todo o campo de trabalho, ela não faz busca ativa, não faz mapeamento de território, aí acaba deixando muita demanda surgir no fórum, demanda da competência da instituição, e aí o fórum, quando surge lá, encaminha para a instituição. Então tem que tomar cuidado para você não entrar nessa contradição, achar que você está sendo cobrado de uma coisa que realmente é sua obrigação. Saber dissociar. Tem que saber entender o que faz parte das atribuições da instituição que você está lotado e o que realmente é demanda do fórum. Eles também se aproveitam dessa mistura para empurrar tudo para a instituição. E como é que é pago? Oi? E como é que é remunerado? Nós vamos chegar lá. Vai chegar. Calma. Nós vamos chegar lá. Segundo ato, apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico pelas partes. Quando necessário, nem sempre é necessário assistente técnico, mas quando o processo é muito grande, tem muitos atores envolvidos, aí pode-se solicitar. E quem seria esse assistente técnico? O assistente técnico é outro profissional de nível superior que vai trabalhar junto com o perito. Às vezes acontece muito assistente social e a psicóloga, né? Esse, no caso assim. Não pode ser de multiprofissão, não. Não, tem que ser da outro mesma assistente profissão. social. Da mesma profissão. No caso, Inclusive, seria a gente vai ver daqui a seria pouco dois laudos. há duas resoluções, não. Ambos vão trabalhar Vão pra trabalhar no mesmo mesmo objetivo, exatamente, na mesma Só que finalidade. quem assina sou eu como perita. É só o perito que assina. Entendi. Daqui a pouco a gente vai entrar na resolução 557 e 559 para falar das questões de pessoas, de Nesse juízes caso, que estão... Esse outro profissional seria uma discussão de profissionais? De debater o caso? Seria, né? Não entendi. É o profissional que vai te ajudar durante o processo. Então, mas aí Vai pode auxiliar. tirar uma dúvida do outro, né? Exatamente. Confirmar realmente. Então, assistente técnico, Mas, de repente ele pode ficar só pelo resumo, para o resumo do processo. Às vezes o processo é aqueles processos de meia tonelada de papel, então ele vai ficar só para analisar o processo e fornecer informações vitais para o perito. E quem tiver esse assistente técnico também é magistrado. Pode ser o magistrado, as partes ou o próprio perito. Você fica um pouquinho aberto. Mas aqui tem um ponto interessante. No segundo ato, a apresentação de quesitos. Se vocês puderem anotar isso, é muito importante. A apresentação de quesitos é muito importante. Porque quando vocês recebem a nomeação para ser perito e a solicitação para elaborar uma perícia, vem um ofício, modelo de fórum, do judiciário, né? Identificando o processo, identificando as partes, os litigantes, o solicitante, ou no caso o requerente, e o requerido, que é o nomeado. E abaixo vem a apresentação daquilo que se pretende investigar. Solicito a fulano de tal que elabore um estudo social, ou que elabore um laudo social, ou que elabore um parecer social, ou que elabore um relatório social, a fim de responder às seguintes perguntas. E aí vem os quesitos. 3, 4 ou 5 quesitos, que facilita muito a elaboração da perícia. Só que... é isso que hoje o coach usa, né? Hoje é uma nova técnica. Isso mesmo. Só que muitos juízes não enviam quesitos. Eles só solicitam e você que se vire. A minha orientação nessa perspectiva é que você se reúna, peça uma reunião de instrução e peça ao juiz que sempre que lhe pedir, que lhe solicitar, já tenha os quesitos preparados para responder. Ou que você tenha e apresente ao juízo os quesitos e ver se ele concorda com a resposta a esses quesitos. Agora, é importante que, essa é a minha opinião, eu ainda não encontrei uma fundamentação em nenhum escritor para dizer o que vou dizer agora, mas eu digo com convicção que é uma forma prática de você trabalhar. Se o juiz te pedir uma perícia, você elabora uma perícia.
Se ele te pedir um estudo social, você elabora uma perícia. Se ele te pedir um laudo, você elabora uma perícia. Se ele te pedir um parecer social, você elabora uma perícia. Se ele te pedir um relatório, você também elabora uma perícia. Porque você é perito. E o trabalho do perito é elaborar a perícia. Onde confundir agora, né? Às vezes a pessoa pede uma coisa e... Só que, por que eu estou dizendo isso? Porque é difícil você emitir uma opinião de algo que você não conhece. E para conhecer, você tem que elaborar o quê? O estudo social. E para poder elaborar o estudo, tem que elaborar o quê? O laudo. É o que acontece mesmo lá em Serra, que o juiz vem e pede estudo social, assim, rapidão, e as meninas fazem o que nós estamos, gente, antes? O laudo do Esse que a parecer. gente não dá opinião. O laudo. O laudo. O parecer, não? O laudo. Que não O dá laudo, opinião. é o laudo. Isso. Ele pede o estudo social e as meninas acabam emitindo o laudo. Pois é. Porque se Só não que conhece a laudo realidade- não é estudo social. Mas eu acho que tem alguns juízes que ou não se atentam a isso, ou não diferenciam, não sei. Você que passa. 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 E como passa? É. Passa porque eles não sabem. Quem tem que saber isso é o assistente social. Muita assistência social faz o parecer, faz o laudo, faz o parecer e não faz a perícia. Já vi. É. Também. Mas é uma questão de conhecimento. Você não conhece. Eu falo assim, eu também não sabia. Eu acho que a maioria só se trabalha com isso, né? Quem trabalha mesmo. É igual, voltando àquilo ali das perguntas que eu te disse. O próprio assistente social, ele usando essas perguntas que você disse, de 1, 2, 3, dá mais fácil para a gente entender o caso. E aí Exatamente. depois a gente faz. Facilita tudo. Facilita muito. É muito mais fácil você seguir um caminho já pré-definido, chegar na realidade já em busca de uma resposta, do que você pegar uma realidade imensa, com prazo curto. Quando você vai conversando com o usuário, ele vai se soltando, vai se socializando com o profissional. E se você observar, às vezes eles omitem. Porque eles omitem. Às vezes você vê uma coisa, eles falam, Não só omitem, é isso. como Por isso mentem. que você fala, mentem. Que Joana disse, não eu vi. É. Não é? Eu tenho que falar o que é, a Relatar, usuária disse. de acordo com a fala de Sten, que ali é o laudo, você está estudando a realidade, não Principalmente ele. no relatório social tem muito isso. Você vai fazer as visitas domiciliares. Eles mentem muito. Nossa Muito Senhora. mesmo. Vamos lá? Então, atentem para o ato 2, apresentação de quesitos. Então, aí na elaboração do território de vocês, do problema de vocês, da causa que vocês estão gerando aí, fictícia, pensem na hora da solicitação da perícia em responder pelo menos 3 quesitos. Não muitos. Se eu colocar muitos quesitos, fica difícil. Se colocar muito pouco, também fica complexo. Então tem que ter uma quantia boa, não muito e nem muito pouco. E depende também muito de cada tipo de procedimento, de processo, de cada ato, de cada lide, de cada trâmite. Se você vai fazer uma avaliação institucional de uma grande instituição, aí a coisa muda. Tem que ter uma equipe maior, leva mais tempo, a documentação para analisar é muito grande. Então, é muito cada caso que dá uma resposta específica. E terceiro ato, realização da perícia. Certo? Então nós vamos continuar aqui até o finalzinho dessa, né? Artigo 422 do Código de Processo Civil. O perito cumprirá escrupulosamente, aqui não é aquela palavra inescrupulosamente, é o contrário dela. Escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente do termo de compromisso. Vencido o prazo do parágrafo 1º do artigo 421 do CPC, ou sem a apresentação de quesitos, o juiz dará vistas dos autos ao perito para possibilitar a realização da perícia. Então, uma outra forma que, se você não tiver o quesito, é você analisar os autos, o processo, pedir vistas ao processo para elaborar os quesitos. Caso o juiz não tenha te apresentado quesitos, você pode elaborar os quesitos, que são as perguntas a serem respondidas. Mas, mesmo fazendo isso, você tem que apresentar ao juízo para ver se ele concorda com o desenvolvimento da questão.
A diligência, ou seja, a produção da perícia em um determinado lapso temporal, perdurará até a entrega do direito do laudo pericial em cartório. Artigo 425 do CPC, poderão as partes apresentar durante a diligência quesitos suplementares. Em outras palavras, nesse interim, as partes podem apresentar quesitos suplementares, isto é, aqueles que irão complementar os quesitos iniciais. Só poderão fazê-los quem elaborou os iniciais. Então o juiz te deu 3 quesitos. Ou você foi nos autos e elaborou 3 quesitos. E agora o litigante, requerente, quer colocar mais um quesito. E aí você já foi em campo, já fez todas as visitas, e aí você tem que refazer tudo de novo. Como é que se resolve isso? Como é que se antecipa para que isso não aconteça? É importante solicitar sempre uma reunião de instrução, para uma audiência de instrução, né? Eu falando reunião porque a gente não usa muito o termo audiência, uma audiência de instrução para resolver tudo isso antes de ir a campo, que aí você já vai de forma já conclusiva e não pela metade. E quem vai instruir o perito é O magistrado, sempre. No caso, a gente vai analisar o que ele está pedindo, né, no caso. Exatamente. Na reunião de instrução, ele vai dar outras informações também pertinentes. 4º ato, entrega do laudo em cartório, para ser anexado ao processo. 5º ato, no caso aqui, quando fala laudo, está falando de perícia, né? 5º ato, desculpe, deixa eu abrir aqui um parêntese, que o judiciário tem teimado em dizer e afirmar que o laudo é mais importante que o parecer. Infelizmente, de Borgiani a Mioto, todo mundo engoliu essa falácia. Eu estou dizendo aqui publicamente, se elas ficarem sabendo, pode vir conversar comigo, estou aberto a discutir a questão. Mas todo mundo engoliu a falácia de que o laudo é mais importante que o parecer. E colocaram nos livros. Todos os livros estão dizendo isso. O laudo é mais importante que o parecer. Mas euzinho aqui, coitadinho de mim, né? Estou dizendo que o parecer é mais importante que o laudo. Por quê? Porque no laudo você conta uma história. E contar história qualquer pessoa pode contar. Apesar da gente precisar do filtro técnico de formação e qualificação profissional para analisar a realidade e contar aquela história, qualquer pessoa pode fazer. Agora, emitir uma opinião técnica, um parecer, uma sugestão, aí é uma outra conversa. É por isso que a maioria prefere emitir um laudo justamente por isso, eu acho que para não se comprometer. Exatamente. Né? Para emitir um laudo não precisa de muita competência técnica, não. Agora, para emitir um parecer satisfatório, aí a coisa muda. Só que, infelizmente, parece-me que o judiciário não valoriza o trabalho profissional do assistente social, porque ele está interessado mais na história, que é para ele mesmo tirar as conclusões deles, do que saber das nossas conclusões, ou se interessar pelo que pensamos a respeito do sujeito social. De modo que eu acho, entendo, penso, deduzo, reflito, maquino que o parecer social é muito mais importante do que o laudo social. Porque no parecer social eu digo, interpreto e opino por que aquilo aconteceu e como aquilo pode ser modificado de uma forma especializada e técnica que vai muito para além das competências de uma pessoa formada em direito. Porque dentro da perspectiva do trabalho profissional, das multifacetadas expressões da questão social, estou qualificado para responder, para opinar, muito mais do que para contar uma história constada num laudo social. Aquele episódio da adoção aqui na Bahia, que ficou, teve aquele problema ali, foi jogado, foram para São Paulo, lá pertinho ele mora, Monsanto. Isso. Ali falaram que o erro foi da assistente social, depois que não foi ouvido, não teve parecer. Mas por que foi da assistente social? A Globo também. Por que culparam em Monte Santo a assistente social em função? Porque viciou-se a criar laudos contando historietas de 20 páginas e emitiu um parecer de 3 linhas, exarando
de forma escrachada a incompetência profissional de quem está lidando com o assunto. Porque contar história dá para encher realmente 20 páginas rapidinho. Agora, emitir uma opinião fundamentada sobre um assunto, aí resume em 3 linhas. É a mesma coisa que não ter parecer. E se vocês observarem, pode em qualquer forma, eu estou desafiando publicamente, porque eu sei que é assim, porque tenho visto, assistido isso. Em qualquer fórum e pedir perícias para fazer vistas, você vai ver as perícias sempre assim. O laudo da história é imensa e o parecer é 2 linhas, 3 linhas. Quando dá para identificar, porque às vezes está tão misturado com o laudo que parece que nem tem parecer. Aparentemente nem consta o parecer. Foi o que aconteceu com a perícia de Monte Santo. O parecer estava embutido dentro do laudo, conforme orienta Mioto, Magalhães, Iasbeck, Pisael, menos eu. Eu estou dizendo, façam o laudo separado do parecer, porque quem for ler não possa depois usar da desculpa de dizer, não tinha parecer, que fique bem escancarado lá para qualquer míope do direito conseguir enxergar onde terminou o laudo e onde começou o parecer. Porque eles nos orientaram a fazer junto e o serviço social engoliu. Os escritores que já deveriam ter evoluído, superado isso, Borgiani fala um pouco sobre isso. Tem um vídeo dela na internet, depois no meio disso, se possível a gente vai assistir aqui, me lembrem. Anotem aí para não esquecer. Ela fala um pouco sobre isso, mas nos livros dela, ela não fala. Pelo contrário, ela reforça a ideia de que o laudo é mais importante que o parecer. Agora, aqui, quando a gente faz os relatórios dos laudos, a gente costuma, sempre fez o laudo, embaixo, parecer social e vem fazendo o parecer com toda a fundamentação em separado, no mesmo relatório, porém separado. Separado. Que essa é a ideia é essa. Desde lá de Condaúba eu também sempre fiz assim. A prática nossa sempre foi essa. Pois é, e aí livra você de vários problemas. E o juiz aqui lê só o parecer. Ele só leu o parecer? Então isso tá bom. Porque o que importa é o parecer, gente. O laudo é uma história, só está registrado que você Mas que foi. eles falam assim, aqueles relatórios cheios, com não sei quantas páginas, só para encher, eles falam assim, só para encher linguiça. Então eles vão direto já. O importante é o parecer. Eles costumam dizer, né? Quem está lá em loco, né? Quem Tem conhece toda a a realidade, que conhece as famílias e etc. Eu falo as famílias porque acho que está lá no CREAS e GRAS. É família mesmo, instituição, família. Exatamente. Então, normalmente essas famílias que terminam tendo esses processos contra a justiça já passaram pelo CRAS, pelo CREAS. muitos anos, Muitos anos, então termina que os profissionais já conhecem toda a realidade daquele usuário. Né? Não tem coisa melhor do que você trabalhar com um juiz democrático. Eu já trabalhei com juízes extremamente autoritários, já trabalhei com juízes democráticos. Facilitam o trabalho do assistente social demais. Muito bom. Quando você pega uma pedra no sapato é complicado. Você consegue um pouco de água aqui, por favor? Então vamos lá. Então, 4º ato, entrega do laudo em cartório. 5º ato, entrega dos pareceres dos assistentes técnicos no prazo comum de 10 dias após a intimação da entrega do laudo pelo perito. É ato facultativo. Então é importante aqui, o assistente técnico pode emitir um parecer técnico, mas é facultativo, não é obrigatório não. Se vocês fizerem um acordo com eles, para eles só prestar conta a vocês e não precisar apresentar o parecer, não precisa. Aí ele resolve com você. 6º ato, quesitos de esclarecimentos, também ato facultativo, não é obrigatório. Que esses esclarecimentos são elaborados pelas partes para obterem respostas, esclarecimentos sobre o laudo pericial. A parte requer ao juiz que manda intimar o perito e o assistente técnico para comparecerem à audiência, formulando desde logo as perguntas sobre formas de quesito. O perito deve ser intimado pelo menos 5 dias antes da audiência. O juiz poderá determinar do ofício ao requerimento da parte a realização de nova perícia quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, conforme o artigo 437 do CPC. A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo o juiz apreciar livremente o valor de uma e de outra. Artigo 439, parágrafo único do CPC. A perícia por carta, veja bem, você pode ser nomeado perito por carta. Por exemplo,
A sujeita que foi vítima, a sujeita de direitos, não é a sujeita aquele termo pejorativo, não, a sujeita de direitos sociais, foi vítima de violência doméstica e agora está morando em São Paulo. Mas o agressor que nega, por exemplo, a pensão alimentícia, mora aqui em Caetité. Aí ela entra com o provimento lá. Você pode ser nomeada por carta aqui e vai executar a sua função de perito aqui para responder o procedimento de lá. A perícia por carta é aquela a ser realizada em fórum diverso, ou seja, ao processo pendente. Poderá proceder-se à nomeação de perito e indicação desses técnicos no juiz em que se deprecar a perícia. O juiz tem poderes especiais competindo-lhes, de acordo com o artigo 426 do CPC. Inciso 1º, indeferir quesitos impertinentes. Então, se você vai elaborar os quesitos, é importante tomar cuidado com a forma como você vai elaborar. E antes de apresentar o laudo final, sempre pedir opinião ao juízo, se possível, para que ele analise antes, para você depois não passar vergonha, né? Na última parte. Ele pode também formular os que entender necessários ao esclarecimento da causa. Ao aceitar a escusa ou julgar procedente a impugnação do perito, o juiz nomeará um novo perito. O juiz poderá dispensar a prova pericial quando as partes na inicial e na contestação apresentarem pareceres técnicos ou documentos elucidativos suficientes sobre a questão de fato. A prova pericial materializada no laudo pericial não tem caráter vinculante, cogente, obrigatório ou obrigatório ao juiz. Este poderá formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Segundo o princípio da persuasão racional, o juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes nos autos, ainda que não alegados pelas partes, mas deverá indicar na sentença os motivos que lhe formaram o convencimento. O que isso quer dizer? O juiz não tem obrigação a aceitar nada que você disse na perícia, a acatar nada do que você opinou no parecer ou no laudo, ou apresentou como história no laudo. Não tem essa obrigação. Agora, se ele fizer, ele tem que referendar. Certo? É isso que está dizendo aqui. Entretanto, a prática tem demonstrado que o juiz se tem vinculado à prova pericial. O mais comum é que eles se vinculem. Que quando eles solicitam é porque eles já estão tendo uma certa dificuldade. A não ser que seja muito ruinzinho, que vá um laudo cheio de opinião, um parecer cheio da palavra dita por outros, de relatos, né, que acontece de muito, laudo cheio de opinião técnica e parecer cheio de relatos, aí ele, infelizmente, não tem como aproveitar. A perícia é meio de prova que supõe conhecimento especial de um técnico. Olha, questão de concurso, hein? A perícia é meio de prova que supõe conhecimento especial de um técnico, independente de qual seja a área. É contábil? Contabilista. É saúde? Médico. É social? Assistente social. É psiquiátrica? É um psiquiatra. É psicológica? Psicólogo. Então, depende do conhecimento especial técnico. O código, no caso o CPC, aponta o exame, a vistoria e a avaliação como espécies de perícia. Não há precisa distinção entre exame e vistoria. Já a avaliação visa determinar o valor de um bem, de acordo com o artigo 464 do CPC. Aqui já está entrando já numa revisão de tudo que a gente viu para cima. Entendeu? A gente já vai começar a rever de forma mais... e algumas coisas a gente não vai nem repassar, que não é tão importante. A prova técnica simplificada, que segundo a definição supra constitui uma espécie de perícia, consiste na inquirição de um técnico com formação acadêmica específica sobre ponto controvertido. Muito bem. Então nós chegamos aqui ao segundo ponto. Primeiro, você é nomeado como perito para elaborar uma perícia. Depois você pode ser nomeado como perito para elaborar uma prova técnica, que é diferente de uma perícia. Na perícia você tem que ir a campo, entrevistar, visitar, aplicar instrumentos. Na prova técnica, não. O juiz vai te chamar e, com quesitos previamente estabelecidos,
vai te fazer perguntas e, de acordo com as suas respostas, ele vai elaborar a sua opinião e a sua sentença. É a produção da prova técnica. Consiste na inquirição de um técnico com formação acadêmica específica sobre ponto controvertido de menor complexidade, podendo o especialista complementar seu depoimento com qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons ou imagens. Isso acontece lá somente com o juiz. Não precisa nem das partes se envolverem. É a prova técnica. Dúvidas? E aí a descrição disso está no artigo 464 do CPC. Essa prova técnica, como é que o profissional vai ter capacidade de fazer essa prova técnica se ele não conhece, se ele não fez estudo social sobre a situação? Porque você vai responder perguntas, você não precisa conhecer a causa. O juiz vai te fazer uma pergunta. Vamos supor. Ele dá um exemplo e depois faz o tipo das perguntas? Não, ele faz as perguntas, ele só faz a pergunta fechada. A prova técnica não tem exemplo. Pode ter, se o juiz quiser, se ele for democrático e quiser apresentar para facilitar a vida do especialista que está ali na frente dele, que ele está inquirindo. Vamos supor, você acredita que, dentro do seu conhecimento técnico no serviço social, você acredita que uma pessoa que diz que faz bico possa ganhar R$ 1.500 por mês? E aí você tem que justificar se você acredita ou não. Mesmo que eu não conheça... Não, você não precisa conhecer, mas com a sua experiência, você tem que... Na sua opinião profissional, o que você acha? Quais são os principais motivos que levam a mulher a não abandonar o companheiro, apesar de já ter vários processos, várias denúncias de maus tratos, de violência, de surras? E aí você vai emitir opinião porque ela depende financeiramente dele, porque ela é vítima de um processo cultural machista. É o seu conhecimento técnico, é justificar. Então você não precisa conhecer a matéria, o processo. Agora, se o juiz permitir que você faça vista aos autos, para você ter conhecimento do processo, aí é uma decisão jurídica, né? É uma decisão do magistrado, não é obrigatório, mas ele pode abrir essa possibilidade. Mas normalmente a prova técnica tem por doutrina o técnico não conhecer o processo em função de não ser influenciado pelo processo, para responder de forma neutra. Porque a nível de judiciário ou de sócio jurídico, nós somos mantenedores da ordem, infelizmente. Mas o Código de Ética e o Projeto Ético-Político dizem que nós somos construtores de uma nova ordem societária e não mantenedores da ordem. Então, o assistente social, em qualquer estabelecimento, instituição, espaço socioocupacional que ele for trabalhar, ele vai sempre trabalhar no fio da meada. Ele vai sempre trabalhar entre a cruz e a parede, a espada e a cruz. Porque se ele vai trabalhar na saúde, quem manda é o médico. Ele vai trabalhar no judiciário, quem manda é o juiz. Ele vai trabalhar no CRAS, quem manda é o coordenador, que às vezes é analfabeto, de pai e mãe, um burro tapado de ferradura, indicado por um prefeito, que não sabe nada de nada. E o profissional tem que seguir ele, porque senão perde emprego. Se não for concursado, se for contratado, ainda perde o emprego. Então, a assistente social nasceu para isso. A gente nasceu para ser testa de ferro mesmo. É um embate entre o capitalismo e o capital, é um embate entre o capitalismo, o comunismo, o socialismo. É um bando de atroado na internet dizendo que Cuba é socialista comunista, dizendo que Venezuela é socialista comunista. Não sabe o que é socialismo, confunde socialismo, comunismo científico com socialismo, comunismo partidário político. E é uma confusão terrível. Confundem, dizem que o serviço social quer implantar o comunismo no Brasil, uma coisa que não tem nem cabimento. Dizem que o serviço social quer implantar o casamento gay no Brasil, né, que é assim que eles chamam a união homoafetiva. Gente, eu já repeti, estou repetindo novamente aqui. A questão da homossexualidade sempre existiu na história da humanidade. Se você voltar lá para Abraão, voltar para arqueologicamente, ou arqueologicamente voltar para... Tem. Os evangélicos, eles decoram, não?
decoram, acham que é bonito uma parte, mas eles decoram e eles... Texto sem contexto. Se você analisar arqueologicamente o nome das cavernas, havia já homossexualidade lá. A gente já existe na sociedade. Não somos nós que estamos criando, nós estamos organizando, teoricamente, reconhecendo um sujeito de direito que já existe, fazendo com que ele tenha dignidade, respeito, inclusão social, participação social, porque ele já existe. Não estamos inventando. É uma coisa que já existe. Sempre existiu e sempre existirá. É igual a mulher solteira, que, pejorativamente falando, a mãe solteira, pejorativamente falando, tem 42 milhões no Brasil de famílias que a mãe sustenta, mantém os filhos, não pede favor a ninguém. Não pede favor a ninguém. Arregaça as mangas, foi abandonado por um macho alfa que só soube fazer o filho abandonar. Está vivendo, educando os filhos, como pode, da maneira que pode, culturalmente, do jeito que pode. E assim vai. Então sempre existiu. Gonçalves Ramos, bom dia. Não, isso não é verdade. Se você puder ser um pouco mais pontual do que isso, eu posso responder sua pergunta. Agora, só lançando a dúvida assim, questiona-se até a sua opinião. Vamos lá. Disse consensual a perícia quando as partes escolhem de comum acordo o perito, ainda que indicado cada qual o seu assistente técnico. Ou seja, pode acontecer de as duas partes decidirem pelo mesmo perito. Aí a perícia é consensual. Certo? Então tem uma discussão, uma lide, e as duas partes querem saber o que acontece. Isso acontece muito em casos de adoção, em casos de divórcio com bens, mas que não seja litigioso, que seja... Agora me esqueci. Consensual, mas tem uma outra palavra que sabe. Enfim. Então, ainda estou esperando sua resposta, Gonçalves. Isso não é verdade. Se você está me chamando de mentiroso, tem que dizer qual é o motivo. Então, artigo 471 do Código de Processo Civil. Vamos lá. E aí vem o artigo 472. A perícia pode ser dispensada se as partes na inicial e na contestação apresentarem pareceres técnicos ou documentos elucidativos que o juiz considere suficientes. Certo? Dá um exemplo aí, professor. A perícia pode ser dispensada se as partes na inicial e na contestação apresentarem pareceres técnicos ou documentos elucidativos que o juiz considere suficiente. Você foi, mas assim, mesmo se você já tivesse sido nomeada para ser perito, não vai perder o seu trabalho, não. Vai ser juntado nas provas, vai ser dispensada a avaliação dela. Mas alguma prova foi acrescentada. Por exemplo, você foi nomeada para ser perito e avaliar uma circunstância em que havia a suspeita de maus tratos. E aí chegou a perícia médica e já constatando hematomas pelo Instituto de Exame de Corpo de Delito. Então, a sua vai ser anexada, mas não é mais necessária, porque a médica antecipadamente já revelou o fato. E muitas outras questões parecidas. Artigo 464. Bom dia, Tereza, Nina. Artigo 464 do CPC. A prova pericial é indeferida quando desnecessária ou impraticável. E aí estão... Isso aqui a gente já viu, Só é revisão. A gente já viu lá no começo. Deferindo ao juiz nomeia o perito fixando o prazo para a entrega do laudo. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato prazo para a entrega do laudo. Aí vem o artigo 465, parágrafo 1º, incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito. Aí, esse é o prazo em que as partes podem arguir o impedimento, suspeição, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Então, em 15 dias, viu? Depois de 15 dias, seu trabalho já pode seguir avante, não pode mais ser refeito ou incluído quesitos aí. Misericórdia, o tempo passa ligeiro, já é 11 horas. Vamos terminar isso aqui. 11? Aqui é 10. Meu relógio aqui está doido. O assistente, desde terminar essa aula, eu vou deixar vocês
na parte da elaboração do cenário. Eu falei para vocês, eu estou só tentando situar vocês mais próximos da realidade para vocês não ficarem muito perdidos na questão da elaboração da perícia. É 10 em ponto aí? Deixa eu acertar meu cebola aqui. 10,59. 9,59. É, 10 em ponto. Meu cebola tá maluco. Enfim. O assistente técnico é de confiança da parte, não está sujeito a impedimento ou suspeição. Apresentados os quesitos, intima-se a parte contrária, que pode impugná-las, cabendo ao juízo indeferir os impertinentes e formular os que entender necessários. Então, artigo 469. Tereza, a aula é sobre o perito social. Intimado da nomeação, cabe ao perito apresentar em 5 dias sua proposta de honorários, currículo e endereço especialmente eletrônico para fins de intimação. E aí é o seguinte, depois a gente vai ver a tabela referencial de honorários do serviço social. E vocês vão perceber que existe, a nível nacional, quase que um consenso no judiciário em pagar cerca de R$ 230 por perícia. A depender do tamanho do processo, pode aumentar. Mas o mínimo é esse, R$ 230. E daí para frente. Por perícia. Ok? Dúvidas? Quem é que queria saber quanto que cobrava? R$ 230 por perícia. Não, como é feito esse pagamento? O pagamento é depósito em conta, ou em espécie, é cobrado no fórum, varia de um lugar para outro. Hã? Mas tem perícia que pode custar até R$ 2.000, R$ 3.000. Depende muito do tamanho da perícia. Diretamente o juiz que faz esse depósito de conta? É o judiciário que faz isso. Eles pedem. É por mais Ainda demora. Demora para receber. Veja bem, o artigo 465 pede a proposta de honorários. Isso aqui é uma contradição, né? Inciso 1º, pede a proposta de honorários, mas quando você chega lá com a proposta, já tem uma contraproposta já te esperando. Isso aqui é a contradição do direito, né? O direito tem dessas coisas. No caso, assim, o perito, ele que é responsável pelo deslocamento. Tudo por conta dele. Não, mas espera aí, gente, eu estou dizendo o seguinte, a partir de, não necessariamente tem que ser. Não. Mas eu não sei se eu li alguma coisa relacionada. Tem 230. E 2. 232. Mas os gastos por fora não entram nesses 230, tipo gasolina, alimentação, não sei o que é por fora, né? Varia muito de uma referência jurídica para outra. Normalmente, eles só pagam o valor da perícia, o resto é tudo por sua conta. Agora, existem variantes em que o fórum cobre as custas que você tem com despesa de deslocamento, hospedagem e tal. Mas isso aqui não está regulado aqui. Não. Você gasta, mas você recebe. Segue-se o prazo de 5 dias para as partes se manifestarem sobre honorários que são arbitrados pelo juiz, que pode determinar adiantamento de 50% dos honorários, que podem, afinal, ser reduzidos, ser inconclusiva ou deficiente a perícia. Se for um lugar que pega táxi, que é longe para se deslocar e pedir táxi, táxi tem mais que isso. Quer ver a experiência do... Nesse caso, então, gente, olha, como você tem aqui, ó, o inciso 1º está dizendo, proposta de honorário, você faz a sua proposta e mantém ela. Olha, eu só posso fazer com a proposta. É uma das formas de você deixar de ser elegível para aquela perícia. Oi? Deixa eu terminar essa aula aqui. Já está no finalzinho, vai lá. Isso aqui a gente já viu. Já vimos no começo. Isso aqui é sua revisão. Bom, a gente volta aqui nessa parte. Bora pro lanche. Eu vou tomar café, vocês aí na página não vão. Tchau.